Olá pessoal, hoje eu quero falar um pouco com vocês sobre mecânica e comparar um pouquinho com a nossa vida, né? Trazer um pouquinho para a nossa vida. Então vamos falar um pouquinho do motor. O motor que é aquele que precisa de água, que precisa de óleo para funcionar, que precisa trocar diariamente para funcionar bem. Que tem ali a correia dentada ligando os outros pontos do carro. Então vamos falar sobre o motor. Então, o motor é uma das partes mais caras de um carro. Se ele quebrar, você vai ter que gastar muito dinheiro. Se você ter que trocar um motor, você vai ter que gastar muito dinheiro com o motor do carro. E também tem a correia dentada, que é uma parte ali que faz parte do motor. Se a correia dentada quebrar, você vai ter que fazer muito esforço para colocar outra correia dentada ali. É difícil mesmo, ainda mais para quem está aprendendo. Nossa, muito difícil. E aí, todo carro tem todo tipo de carro e às vezes acontece da, de ser uma novidade ali. E aí o mecânico foi lá e condenou um motor do carro e já pegou as peças e como já pegou as peças agora já era. E o que aconteceu? Era só a correia dentada que precisava trocar. A correia dentada é bem mais barato do que o motor inteiro, mas ela é bem mais difícil de colocar e, e de ver. Precisa de um esforço muito grande. Então, muitas vezes nas nossas vidas é assim. Às vezes nós temos um problema, a gente pensa que é muito grande, que o valor é muito alto, mas às vezes é só a correia dentada. Mas o que acontece? A correia dentada, ela é bem mais difícil de colocar, mas um, um motor é difícil também, mas aí o mecânico condenando o motor ganha muito mais dinheiro, precisa de muito mais dinheiro o cliente gastar com ele. E muitas vezes a gente quer condenar um relacionamento, um casamento, uma instituição, um trabalho, mas acontece que às vezes é só a correia dentada e quer condenar o negócio todo. Mas não, a gente tem que se esforçar. Às vezes é só uma conversa, um jeito de administrar, alguma conversa difícil que você tem que ter, algum tipo de educação. Às vezes acontece muito nas instituições. O Brasil precisa muito de educação, não é? Por exemplo, eu vejo muitos cursos técnicos que às vezes precisa de um exercíciozinho a mais e aí a pessoa não. E aí o governo ou as autoridades não se esforçam para dar essa educação, essa técnica a mais para o povo. Porque precisa de exercício e precisa de esforço. Para colocar a correia dentada ali, precisa de um esforço brabo. Eu, quando eu ia colocar a correia dentada com meu pai, é um sacrifício, minha gente. É um sacrifício. Mas voltando aqui para as outras partes da mecânica. Quem está começando tem muita coisa difícil de colocar. Você tem que ter muito esforço para aprender mecânica do zero. Mas aí tu vai pegando as manhas e vai ficando fácil, porque era muito difícil, vai ficando fácil. Você vai ter que ralar muita mão, muito machucadinho, quebrar muita cabeça. Às vezes o parafuso é de cima para baixo, de baixo para cima e tua cabeça dá um nó. Mas aí você vai desenvolvendo a coordenação motor ali. E mudando um pouco do assunto da mecânica, mas ainda dentro da mecânica, uma das ferramentas que eu mais gostava na mecânica é a pneumática. Pneumática que tem aquelas bocas ali de apertar parafuso.
Eu gostava demais, porque e te dá uma força ali e pros agentes, né? É muito bom para treinar o armamento, sabe? Segurar a arma, segurar com firmeza, coordenação motora, força. É muito bom a pneumática, aquela pistola de apertar parafuso, que ela é pesada e é muito bom para gente, para policial, para segurança e tudo mais. Então é isso. Então vamos que vamos. Então vamos para frente, Brasil, ordem e progresso. A gente precisa disso. E falando em mecânica, eu lembrei aqui até daquele clipe Suicídio, né? O que acontece? Ele fala da chave mestra. Muita gente viaja nessa utopia de paz e amor. Muita gente mesmo, quando tem uma massa, quando a gente fala, né, aquela agulhada de um tanto de pessoa deslumbrada com paz e amor, que junta? Junta muita pessoa com isso, com essa ideia, a vida é tranquila, e aí deixa de fazer um curso técnico, deixa de tudo mais. Aí quando vai entrar em um emprego, não sabe mexer em ferramenta, não sabe nada, inventa no currículo. E aí o que acontece? Há uma massa de gente que não sabe nem ler, nem fazer uma carta, nem mexer em ferramenta, e aí acontece um monte de acidente, acontece um monte de morte. E aí tem as agulhadas, né? E às vezes, muitas vezes o governo não sabe pegar a correia dentada, explicar, sentar com o povo e direcionar ele para um bom caminho aí, para o jovem entrar para um bom caminho. E aí tem essa agulhada de utopia e acontece muita morte, muita coisa ruim. Beleza? Então é isso. Eu desejo o melhor para todo mundo e vamos que vamos. Esse foi o vídeo falando sobre mecânica. Espero que tenha ajudado e tamo junto.